Bom, gente, então vou apresentar o workshop, a importância dos projetos, a importância do UX nos projetos. Só para me apresentar, meu nome é Michelle, eu sou UX UI Designer, eu estou há 11 meses aqui na Lube, estou na equipe da Bianca. E para começar, então, vou falar um pouquinho sobre os pilares do UX. Então, o universo do UX está baseado em 3 pilares, que seria o design, o research e o writing. Eu acho que o design eu não preciso nem falar, né? É o que a gente mais conhece, mas a gente tem o research e o writing que são tão importantes quanto. O research seria para a gente entender o contexto e o modelo mental desse usuário, e o writing seria tanto para orientação quanto para aproximação. Orientação porque seria como se a gente pudesse dar mão para esse usuário e pudesse conduzir ele pelas nossas telas, através dos nossos textos, e aproximação, porque seria a gente utilizar essa linguagem para conversar com esse usuário, utilizar a mesma linguagem que ele utiliza, né, para conversar com esse usuário, e tudo isso gera muita aproximação, e só com esses 3 pilares do design, do research e do writing, a gente vai conseguir criar uma entrega de muito valor para esse usuário. Indo para cá, então, vou falar um pouquinho do porquê que a gente fala tanto hoje em UX. Eu coloquei 3 pontos, né? O primeiro ponto seria que sites, aplicativos, redes sociais e streaming bots cresceram muito no mundo. E tem até um livro chamado Engajado, eu não sei se vocês conhecem, né? Que fala que os usuários, eles verificam celulares 15 minutos depois que eles acordam. E eu sou um desses usuários. E nem é 15 minutos depois, eu acho que 5 minutos depois eu já estou verificando as notificações. E que a quantidade de vezes que a gente pega esse celular para ver as notificações, para ver aplicativos e para ver sites aumentou bastante também. O segundo ponto é que clientes têm muito mais escolhas de produtos e serviços, e com muito mais escolhas, a gente tem uma necessidade cada vez maior, e eu vou dizer até uma obrigação de satisfazer esses usuários, porque por que será que ele vai escolher o seu produto e não o produto do concorrente, né? E o terceiro ponto é que é possível criar e lançar seu negócio de qualquer lugar. Então, hoje eu acho que muita gente está alocada ou tem algum cliente internacional. Então, hoje a gente entende que não existe mais essa barreira. Da mesma forma que a gente pode ter um cliente dos Estados Unidos fazendo um site aqui com a gente, um aplicativo aqui no Brasil, a gente consegue lançar isso para qualquer parte do mundo. Então, por que que a gente vai precisar de um especialista em UX, né? Porque a nossa função, então, seria identificar as falhas, criar soluções e testar esse produto tanto antes quanto depois de ir para o mercado. E depois também é relevante para que a gente faça com que esse produto continue sendo relevante, continue sendo um produto de sucesso. E o resultado de tudo isso vai gerar economia, e eu acho que quando a gente fala economia e afeta no bolso, é quando as pessoas começam a prestar atenção na necessidade de UX, e mais para frente eu vou mostrar 2 exemplos de empresas grandes que também são afetadas por isso, e também gera satisfação tanto para as empresas quanto para os usuários, né? Indo para cá, eu trago um dado muito relevante, que 80% dos produtos lançados fracassam. Então, vendo esse dado, essa porcentagem tão alta, a gente entende que a gente não tem o luxo de criar um produto e testar ele no mercado. A gente tem que testar ele sim antes do mercado, a gente tem que fazer muitas pesquisas, a gente tem que terar, porque é um mercado muito competitivo, cada mês mais tem produtos sendo lançados e essa taxa continua sendo alta de produtos que não dão certo. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre o problema, né, e eu acho que imagem é tudo, fica muito mais fácil de eu explicar. Aqui eu tenho meu plano A, aqui eu tenho um plano que realmente funciona, e aqui eu tenho um emaranhado, uma confusão aqui no meio. Então o problema seria a gente vagar sem rumo, a gente tomar decisões com incertezas. E olha a diferença dessa imagem para essa imagem aqui. É muito mais fácil a gente pensar que se a gente começa com o plano A, a gente vai indo, a gente vê que não funciona, que a gente pode voltar e ter nosso plano B, o nosso plano C, o nosso plano D, até chegar num plano que funcione. Então, tudo que está em verde são os caminhos corretos, e tudo que está em vermelho são os caminhos incorretos. E tudo bem a gente errar, a gente pode errar bastante, porque a gente tem os testes para colocar a gente no caminho certo, e que a gente faça isso antes do produto ir para o mercado, que a gente não teste ele no mercado, porque a chance de dar errado é muito grande, né? E um dado relevante é que 2/3 das startups que tiveram sucesso, elas conseguiram mudar de plano no meio do caminho. Então, você não precisa de um plano A ideal, de um plano A perfeito, mas que funcione antes de esgotar os recursos da empresa. E é importante que funcione bem antes de esgotar todos os recursos, né? Então, eu acho que em todo esse workshop eu vou falar como é importante, então, a gente fazer as pesquisas, os testes e iterar junto com o cliente, junto com os nossos stakeholders. Aqui eu vou abrir com uma pergunta para vocês, né? Em que momento inicia o trabalho do especialista em UX? E eu vou falar que o nosso trabalho inicia desde a reunião com o cliente, o nosso fluxo de trabalho inicia desde a primeira reunião,
porque relacionamento é importante, conhecer o cliente, perguntar e entender sobre o produto é importante. Então, é importante que a gente faça essas pesquisas por partes e valide sim em etapas. A gente precisa agradar nosso cliente, né, que está contratando a gente, mas principalmente o nosso usuário. E as reuniões servem para a gente interar em conjunto e colocar o cliente a par das nossas descobertas, porque não adianta a gente fazer só a pesquisa e não mostrar para o cliente, né? E o design não vem com base nos nossos gostos pessoais, não vem com base no meu gosto pessoal ou no gosto pessoal do cliente, mas sim dos usuários, né? A gente tem que pensar nos usuários, no modelo mental dele. Então, chegar com o protótipo final sem pesquisa faz com que a gente tenha muito retrabalho mais para frente. Ou então, um segundo cenário, a gente chegar na reunião com o protótipo final, mas sem mostrar a pesquisa que foi feita, faz com que o cliente não entenda das nossas decisões de design. Aqui eu vou falar entendendo sobre o assunto, que nada mais seria a parte de desk research ou pesquisa secundária. E desk research ou pesquisa secundária seria a gente pesquisar no mercado, pesquisar na internet ou pesquisar em jornais e revistas os dados que já foram coletados por alguém. Por isso que eu coloquei, é um método mais ágil e ajuda a gente a ter profundidade sobre o assunto. E tempo para desk é fundamental, né? Porque como que a gente vai criar um produto sem entender sobre ele? E vocês viram a porcentagem alta que tem de produtos que não estão dando certo no mercado, né? E eu falo que cada novo projeto é um novo desafio e é uma oportunidade da gente conhecer uma nova área, mas isso se a gente tiver tempo para isso, né? E aqui eu trago dois exemplos para vocês. O primeiro veio aqui da Lube, né, nessa toalhinha amarela. Eu gosto muito de escrever, mas é só uma forma que eu faço os meus projetos. E esse daí foi um exemplo que eu fiz com o Marco e com a Júlia sobre VCs. O Vitor trabalhou com a gente, e ele sim entende a necessidade da pesquisa, e ele precisava que a gente fizesse perguntas para entrevistas, mas como que eu vou fazer pergunta para uma entrevista de algo que eu não faço ideia? Eu não sabia o que eram os venture capitalists, e ter esse tempo para estudar foi fundamental para a gente. Um segundo exemplo aqui embaixo seria de uma calculadora de transfer pricing. Isso foi de uma empresa anterior. E eu tinha que criar uma calculadora de um assunto absurdamente específico, com muitos termos técnicos, e eu não fazia ideia do que era. A primeira reunião eu fiquei desesperada, eu não fazia ideia do que fazer, mas eu tive tempo para estudar. Eu tive tempo para fazer webinars e eu também contatei professores. E esses professores foram fundamentais para me ajudar a tirar as dúvidas. E isso é uma coisa que a empresa traz, que o cliente traz. Eu vou falar que normalmente não, mas depende muito da empresa. Então, é você ter a cara de pau de mandar mensagem e tentar criar relacionamento, porque relacionamento é importante não só com o cliente, mas com qualquer pessoa que possa te ajudar, mas claro que seja uma fonte relevante, né? Tanto para os artigos quanto para os profissionais, que seja alguém relevante, e é a gente separar essas fontes boas das fontes ruins, né? Aqui eu vou falar um pouquinho sobre problema, e como eu disse, eu acho que imagem é muito mais fácil da gente entender, né? A primeira coisa que eu tenho que fazer é pensar na realidade atual, o que os meus usuários estão fazendo e quais são os problemas que eles estão enfrentando. Então, esse presente aqui seria uma alternativa já existente no mercado, que poderia ser, por exemplo, os bancos tradicionais ou então os táxis, depende do contexto que você está pesquisando. E essas pedras aqui são os problemas das alternativas já existentes. Poderia ser em relação aos bancos, burocracia, sei lá, as filas muito longas. E o que a gente tem que pensar é: será que esses problemas são relevantes o suficientes para fazer com que esse usuário que está aqui saia dessa alternativa existente e busque uma solução nova? E essa solução nova é algo que a gente vai trazer e ela fica mais acima, sim, porque tem um esforço para ele chegar até ela. Então, o problema tem que ser algo muito incômodo, muito relevante para fazer com que esse usuário saia daqui e chegue até o pico. Porque imagina, por mais que eu tenha um problema numa alternativa que eu estou utilizando, e seja um problema pequeno, isso não vai fazer com que eu busque uma solução nova. Eu prefiro ficar com algo que eu já conheço, que está me incomodando, do que buscar uma solução que eu desconheço, né? Então, o problema que a gente tem que achar tem que ser algo muito relevante. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre entrevistas, e se você não encontrou o seu problema do slide anterior, não tem problema, porque nada melhor das entrevistas para a gente entender o que poderia ser. Então, o primeiro ponto eu coloquei seria entender como as pessoas usam as alternativas já existentes. Eu acho que o usuário, mais do que ninguém, sabe das dores dele, sabe o que ele quer e sabe o que ele não quer. Então, conversando com ele, fica muito mais fácil de você entender qual seria o problema para você resolver.
Segundo ponto seria entender como ele fala, quais palavras que ele usa, porque isso vai te ajudar muito no writing. Às vezes você está fazendo uma entrevista e vê que uma expressão se repete entre os usuários, ou vê se uma palavra se repete. Então, é a gente poder utilizar essa expressão, essa palavra, para também aplicar no nosso aplicativo, no nosso site, para se comunicar com ele. Olha como isso pode gerar aproximação, né? Ter um aplicativo, um site, conversando a mesma linguagem com você. E o terceiro ponto, que na verdade eu acho que deveria ter sido o primeiro, né? Que é conhecer o entrevistado, porque com isso a gente já consegue ir buscando nossas personas, depois, consequentemente, a gente fazer as nossas jornadas. Aqui eu vou falar sobre o Lean Canva e aquele problema que a gente encontrou há 2 slides atrás, eu vou colocar aqui. Então, a primeira coisa que eu faço é encontrar meu problema e depois meus clientes. E é importante que a gente tenha os nossos clientes em mente, porque a gente não pode mirar em todo mundo. Eu acho que mirar em todo mundo é a mesma coisa que não mirar em ninguém. E esse problema tem que casar com os clientes, porque se a gente não resolver um problema que os clientes se importam, não importa a solução que a gente traga, porque ninguém vai ligar para isso, mesmo que a gente ofereça isso de graça, né? Então, primeiro eu faço o problema, depois os clientes e depois a minha solução. E pelo menos essa é a ordem que eu faço, porque fazer a solução antes do problema seria a mesma coisa da gente fazer uma chave e depois procurar uma porta. A gente pode criar uma chave bonita, a gente pode fazer uma chave bem feita, a gente pode fazer uma chave rápida, mas olha que dor de cabeça seria depois a gente ter que procurar uma porta para essa nossa chave, né? Aqui eu vou falar sobre proposta de valor, que seria qualquer coisa que traga valor para esse seu produto, né? É, por que é algo diferente? Por que vale prestar atenção nele? Aqui eu tenho a vantagem competitiva, que eu coloquei um blur, né? Só por questão de ética mesmo, que seria o nosso diferencial, seria algo difícil de ser copiado. Depois vem as métricas e os canais. E as métricas seria para a gente entender como que está indo o nosso produto no mercado. Os canais seriam os canais de venda, ou os canais onde você vai aplicar essas métricas. E aqui embaixo é a minha fonte de receita e estrutura de custos. Eu acho que é óbvio, mas eu acho que é importante falar que as fontes de receitas têm que ser maiores do que a estrutura de custos, senão não faz o menor sentido. E sim, a gente precisa de fonte de receitas, porque não ter fonte de receitas não seria um negócio, seria um hobby, né? No hobby a gente não precisa de fonte de receitas, mas no nosso negócio a gente precisa. Vou falar agora sobre concorrentes. Então, a primeira coisa que eu faço é mapear as alternativas existentes, né? Que a gente conversou, que através das entrevistas a gente consegue entender o que já tem no mercado. E eu coloco aqui em cima tudo que tem de positivo e tudo que tem de negativo. E às vezes, se tiver uma tela de mais dor, eu sempre trago aqui embaixo, porque fica muito mais fácil de mostrar para o meu PO, para o meu cliente, porque é importante que a gente deixe todo o nosso time a par, porque eu não estou criando esse produto sozinho, né? Eu estou dentro de um time. Então, é importante mostrar toda essa parte de pesquisa para eles também. E esse daqui é um exemplo de um aplicativo de delivery, onde o ponto 1 seria o ponto de coleta e o ponto 2 seria o ponto de entrega. E esse não é o real caminho que ele vai fazer. Isso era uma dor muito grande que eles estavam apontando, porque ele não vai passar pelo meio do lago, ele vai fazer todo esse trajeto que vai dar uma quilometragem bem maior. Esse é outro aplicativo com o mesmo problema. Por mais que ele mostre o caminho correto, ele mostra a distância em linha reta. Distância do ponto de coleta, cerca de 10 quilômetros em linha reta. E o que eu faço? Eu já coloco isso no meu wireframe? Não, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é conversar com o seu PO e ver se a gente tem tecnologia suficiente para isso. E se tiver tecnologia suficiente, se isso vai gerar custos, e se gerar custos, se o cliente está disposto a pagar por isso. Esse daqui seria o segundo exemplo de outra dor que eles estavam apontando, que na hora de fazer a entrega desse produto, por questão de segurança, tinha muito passo a passo. Tinha que colocar o nome, o CPF, pedir assinatura e pedir para fotografar. Mas será que não tem uma forma mais fácil de fazer isso? Hoje a gente vê como o iFood soluciona super bem isso, pedindo só os 4 últimos dígitos do celular, né? Que é uma forma também de identificar se ele está entregando para a pessoa correta. Aqui também vou continuar falando sobre concorrentes. Eu coloquei a pergunta, são apenas os concorrentes diretos. Então, o que a gente tem que fazer é não só entender sobre os produtos, mas também sobre os concorrentes, sobre as empresas concorrentes. E os competidores não são só os diretos, mas qualquer produto que faça com que o seu usuário não escolha o seu produto. E mapeando tudo isso, fica muito mais fácil de fazer a minha análise SWOT. E eu acho que isso é uma coisa que o marketing também faz, né? E as forças e fraquezas são algo interno da empresa e oportunidade e ameaça são algo externo. Indo para o próximo, vou falar um pouquinho sobre jornada e persona. E se vocês verem, a minha persona está super enxuta, a minha jornada está super enxuta.
Esse foi um exemplo de um trabalho que eu fiz onde eu só tive horas para a criação de um protótipo, mas eu acho que independente se você só tem horas para o protótipo, é importante que você pegue um pouquinho do seu tempo para fazer a pesquisa, por mais que não seja da forma ideal, por mais que esteja enxuta, por mais que você tenha que pular algumas etapas, é melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada. E por que, que eu preciso das personas, né? Para a gente ter o usuário em foco. E eu crio elas porque é inviável durante o processo eu rever todas as informações dos questionários, das entrevistas. Então, a ideia é resumir tudo isso numa persona e colocar os principais aspectos num personagem que pode ser tanto real ou fictício. Aqui embaixo eu tenho minha jornada, e a minha jornada é uma escolha minha, né? Eu acho que cada designer trabalha de uma forma diferente. Eu começo ela com pesquisa, comparação, escolha, antes da utilização e depois avaliação. Porque o fluxo, para mim, dessa minha jornada não começa só no uso do aplicativo. Eu quero entender por que esse usuário vai escolher o meu aplicativo e não o aplicativo do concorrente. E termina assim na avaliação, porque hoje os usuários não buscam mais fontes oficiais, né? Eles buscam pessoas reais. Então, pensar nessa avaliação também é muito importante. Como que a gente pode puxar um gancho para essa avaliação? Eu, pelo menos, quando eu vou adquirir um novo produto, um novo aplicativo, um novo serviço, eu leio primeiro os comentários para ver como que está indo. Então, essa avaliação, de certa forma, acaba ajudando na venda desse produto, né? Indo para cá, eu vou falar um pouquinho sobre fluxo, e a importância do fluxo é a gente entender o todo, entender quantas telas que eu tenho e quantas telas que faltam, e facilita na hora de criar os wireframes, e deixa o cliente menos ansioso e dá feedback para o meu PO. Por exemplo, esse daqui foi um exemplo de uma calculadora. Imagina eu fazer tudo isso e não passar para o meu PO, não passar para o meu cliente, eles não iam entender por que, que eu estou demandando tanto tempo. Aqui eu tenho um fluxo muito mais enxuto, mas independente de ser um fluxo complexo ou um fluxo enxuto, é importante fazer ele, é importante mapear. Normalmente a gente faz isso no FigJam, e isso é muito bacana, porque já dá feedback instantâneo, tanto para o meu PO quanto para o meu cliente. O que eu faço é sempre colocar em cinza as telas que já foram feitas para todo mundo ficar a par de onde eu estou indo e para onde e quanto que falta para eu finalizar essa demanda, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o UX Writing, que foi algo que eu falei lá no início. E sempre quando eu falo em UX Writing me pergunta qual que é a diferença de copywriting para UX Writing, porque o copywriting é o mais conhecido, né? É o que o marketing faz. É, mas a pergunta tem que ser qual a diferença de copywriting para web writing, para UX writing e tech writing. São 4 termos, e é importante entender que tudo isso surgiu por uma demanda do público. Isso tudo aqui é só para contextualizar, né? Eu gosto muito de contextualizar ao invés de chegar já direto da explicação de UX writing, mas só para a gente entender a diferença. Então, o copywriting seria uma escrita mais persuasiva, mais criativa, mais emocional, serve para conquistar os clientes, né? Como eu disse, é algo que o marketing faz super bem. Eu já acho muito difícil fazer essa parte de copy, porque é algo mais criativo, diferente do UX, que é algo muito mais objetivo. O web writing seria os textos de blogs, das matérias, os textos de books, que seriam os textos mais longos em comparação ao copy. O UX Writing é como eu disse no início, eu acho que não tem definição melhor. É como se você pudesse dar a mão para esse usuário e pudesse conduzir ele pelo seu site, pelo seu aplicativo, através dos seus textos. Então, são as frases que vão ajudar esse usuário a não cometer erro, mas caso ele cometa, como que a gente vai ajudar ele a ir para a ação que ele realmente quer? Então, são as frases dos botões, são as frases dos menus, e tudo isso serve para orientar. E por último, a gente tem o Tech Writing, que eu também acho muito difícil. Isso seria toda a documentação de produtos. Também serve para orientar, mas de forma diferente. Orientar você a utilizar um software novo, né? A utilizar um aplicativo novo, né? Seria guias de estudo e manuais. Então, a forma de escrever dentro do manual de uma forma muito mais técnica, né? Agora eu vou falar sobre arquétipos e voice deck, e essa é a função do UX Writer ou de um generalista. Normalmente isso é feito em parceria com o marketing ou fica com o marketing, mas depende muito da empresa, né? Mas eu gosto de falar sobre isso para a gente entender o contexto, para a gente chegar na parte de UX Writing. E vou ter que falar um pouquinho sobre brand persona, né? Se sua marca fosse uma pessoa, como ela seria, como ela se comportaria. E o arquétipo que eu cito aqui no título seria fazer com que essa marca tenha suas próprias características. Então, o arquétipo pode ser mais vermelho, mais roxo, mais azul, mais marrom, mais laranja ou mais amarelo.
E eu acho que está muito abstrato, né? Talvez com um exemplo fique um pouquinho mais fácil. Pensando nesse vermelho aqui, a gente vê guerreiro, né? Então, o herói, o guerreiro, tem como exemplo a marca da. Tem como exemplo a Nike, né? Que tem ou teve o Neymar como garoto propaganda. Então, em toda a comunicação, eles vendem que se você colocar a chuteira dele, você chuta melhor, você corre melhor, e você tem um desempenho melhor. Um amarelo, por exemplo, poderia ser Skol, que tem a ver com encantamento, que faz com que as pessoas fiquem felizes. O roxo seria as empresas mais gourmet de perfume, por exemplo. O laranja, aqui está escrito mentor, poderia ser o exemplo da M-Labs. Não sei se vocês conhecem, inclusive o Rafael Kiso é um dos fundadores da M-Labs e foi o professor que me ensinou tudo isso. E eu conheço porque meus pais têm um pequeno empreendimento, né? E essa M-Labs ajuda eles com uma ferramenta super prática para social media. E aqui embaixo, a gente tem a persona, o tom, a linguagem e o propósito da MLabs. A persona é simpática, animada, carinhosa, engraçada. O tom é honesto, pessoal, útil, informativo. A linguagem é simples, divertida, informal e jovem. E o propósito, como eu disse, seria entreter, educar e informar. E fazendo tudo isso, fica muito mais fácil da gente não se perder na hora de criar nossas frases, na hora de criar a nossa orientação para o nosso usuário dentro do nosso site. Aqui eu vou falar sobre redes sociais, e essa não é função do UX Writer, mas é para a gente entender o contexto. E fica muito mais fácil da gente humanizar a marca e criar uma comunicação única, fazendo aquele passo a passo anterior, fazendo aquela tabelinha. E esse é o exemplo do Enjoei, eu acho que não tem marca melhor com uma comunicação única, eu sou fã do Enjoei. E se você vê essa imagem parece muito mais uma colagem, é super jovem, super descolada. E olha como esse texto casa com essa imagem, né? É um montão de IE te paquerando e você ainda não sabe por onde começar. O Diga X tem dicas de platina para você. E o IE deles nada mais seria do que o curtir do Facebook. E quando você vê o IE, você sabe que é o Enjoei. Não, não importa se tem a logo, não importa se tem mais frases ou se tem imagem, é algo único deles. E eu estou mostrando isso porque imagina você vir daqui de uma linguagem super jovem, super bacana, super descolada, e chegar aqui no site e tá uma linguagem super formal. Você vai pensar, nossa, essa brand persona é esquizofrênica, porque que ela fala de uma forma no Instagram e chega no site e tem outra forma de se comunicar. Isso é importante, que a gente utilize essa mesma forma de se comunicar, não só no Instagram, como no Facebook, como no site, como nas newsletters, e-mail marketing, na comunicação que a gente faz pelo WhatsApp, em tudo que é lugar, porque é a mesma pessoa que está se comunicando, né? Aqui eu vou mostrar a minha lojinha do Enjoei. Eu deixei ela vazia de propósito para a gente ver como ela fica. Topa Top e a sacolinha turbinada estão de casa nova. Confira em facilidades no menu ao lado e acelere sua venda agora mesmo. Então, Topa Topa seria a negociação deles, mas eles encontraram uma forma muito mais jovem de falar que a negociação é o Topa Topa. E sacolinha turbinada é a possibilidade de você colocar mais de um item na mesma sacolinha. E aqui embaixo, olha que bacana esse call to action, bora vender? E até essa comunicação, lojinha vazia, vixe, parece que eles estão se comunicando com você, né? Parece que tem uma pessoa jovem, descolada, conversando com você. E se não existir uma brand persona, porque às vezes eu pego um cliente que não tem um time de marketing, né? Que não criou ainda essa brand persona. Então a ideia é que a gente faça o mínimo, né? Que é pensar nesse usuário e utilizar essa mesma linguagem do início até o final, do seu onboarding até a página de contato. Aqui tem só mais uma telinha, né? Para mostrar que nesse caso eu fui buscar um termo qualquer para não encontrar, para ver como era a forma deles se comunicarem com a gente, né? Não encontramos nadinha, não fique triste. Que tal fazer uma nova busca? E como casa essa imagem junto com essa mensagem, né? E aqui também, só para mostrar para vocês, moças, rapazes e kids. Eu acho que em qualquer outra loja estaria escrito feminino, masculino e infantil, né? Mas tinha que ser dessa forma para ser um Enjoei. O Enjoei tem uma característica muito forte na sua linguagem, né? Na forma de escrever e se comunicar com os usuários. Aqui eu vou falar sobre o Wireframe, e o Wireframe seria uma parceria que a gente faz com o time de PO. São eles que mapeiam tudo isso. E esse daqui é um exemplo de um cadastro de um prestador. Infelizmente são todas essas telas, mas são necessárias porque meu PO me ajudou e já mapeou que tudo isso é necessário. Mas em relação ao negócio está perfeito, mas o que a gente tem que fazer é que esse negócio case com o usuário. A gente também tem que pensar no usuário, porque imagina
O primeiro cadastro, o usuário chegar e ter que passar por tudo isso, é uma dor muito grande. Então, o que eu faço é pedir um pré-cadastro. A minha solução para isso foi um pré-cadastro bem enxuto, onde eu peço para ele habilitar a localização, eu peço só as informações principais, o nome, o e-mail e o celular, e aqui eu vou só para ter certeza que ele não me enganou, que ele colocou o celular correto. Aqui eu peço o número e complemento, porque aqui eu já pedi para habilitar minha localização. E por último, eu peço a minha senha e para confirmar a senha. Nisso ele já está dentro do aplicativo, eu já consigo conversar com o marketing e talvez mostrar as oportunidades para ele, caso ele não venha completar o cadastro. Mas sim, todas essas telas são necessárias, porque meu PO já mapeou isso para mim. Então, o que eu faço é pedir isso por etapas. Isso é importante, cada etapa possa ser salva e que ele possa ir fazendo aos poucos. E dentro de cada etapa, eu dou feedback para ele de quanto falta. E no final, eu dou a escolha: você quer continuar cadastrando ou você quer retornar para a página inicial? Porque às vezes ele não tem todas essas informações, então é a possibilidade dele fazendo isso em etapas mesmo, quando ele quiser e sem obrigar ele a começar do início até o fim. Vou falar agora sobre teste de usabilidade, e teste de usabilidade nada mais seria do que colocar esse aplicativo, esse site na mão desse usuário e ver se ele consegue realizar as tarefas principais. Então, imagina num teste de usabilidade onde esse usuário não finaliza uma ação porque ele não percebe um botão, ou porque esse botão está pequeno, ou não está com contraste suficiente, não está evidente. Então, é uma mina de ouro para a gente encontrar esses problemas antes de ir para o mercado. Então, encontrar problema não é algo ruim, que a gente encontre muitos e muitos problemas, mas que a gente valide eles antes desse produto ir para o mercado. Agora a gente vai chegar no protótipo em alta. Eu acho que o protótipo em alta é o queridinho, é o que todo mundo espera, é o que o cliente fica ansioso para ver, né? Mas é importante a gente falar que esse protótipo em alta nada mais é do que esse pico e todas essas telas que a gente passou até agora vão formar a base desse iceberg. E a importância, então, é apresentar e validar com os stakeholders, imita a identidade visual do produto e valida as ideias dentro de um contexto real. Mas a descoberta serve para a gente separar as ideias boas das ideias ruins antes de chegar nesse protótipo. E depois que a gente passa por esse protótipo, já acabou, a gente não precisa mais de um especialista em UX, a gente precisa sim, e eu vou trazer 2 exemplos de empresas grandes. Eu acho que todo mundo conhece o Habib's, todo mundo conhece a Bibi Sirra Doce, né? E o que estava acontecendo é que essa Bibi Sirra Doce não estava vendendo nas lojas físicas, não, desculpa, estava vendendo nas lojas físicas, mas não estava vendendo nas lojas virtuais. E a pergunta que eu faço para vocês é: se você fosse buscar uma Bibi Sirra Doce, onde você iria? E aqui, esse menu eu trago maior em evidência aqui para a gente poder ler junto. E eu tenho as categorias combos e promoções, bibicirras, pizzas, pratos, lanches, salgados, bebidas, sobremesas, kit Habib's e congelados. O que acontece é que a pessoa que fez, que cadastrou em sobremesa, porque bibicirra doce é sobremesa, mas o modelo mental do usuário era muito diferente, era em bibicirra. E o que acontecia é que esse usuário chegava em bibicirra, não via bibicirra doce, e achava que não tinha bibicirra doce no dia e acabava não comprando. Então, como é importante a gente continuar testando para que isso continue ficando em evidência, né? E apresentando isso para o time de design também, eles também apontaram que as cores também não estão boas. Então, como é importante a gente continuar testando para a gente continuar melhorando esse produto para que ele continue sendo relevante no mercado. E aqui eu vou mostrar o Magalu. E se vocês achavam que não vender bibicirra doce era um problema, imagina não vender uma geladeira. Mas eu falo brincando, né? Porque ambos são muito importantes. E no Magalu, o que acontecia então é que não estava vendendo geladeira, porque no momento que você buscava geladeira no campo de busca, aparecia 0 resultados, porque quem cadastrou como refrigerador. E a solução que eles tiveram foi trazer no nome geladeira barra refrigerador, mas eu acho que aqui tem bastante dev, né? Eu acho que daria para a gente solucionar de outra forma. Na hora de colocar refrigerador, buscar geladeiras também, ou na hora de buscar geladeiras, buscar também o refrigerador. E como que a gente fica sabendo disso, né? Como eu disse, relacionamento é muito importante dentro do time também. Às vezes o pessoal do comercial chegou para a gente e falou que não estava vendendo geladeira. E como que a gente soluciona isso? A gente precisa fazer testes externos. Nesse caso, a gente conversar com o time de dev também e ver quais são as palavras mais buscadas. A gente consegue bater essas duas informações e a gente consegue solucionar isso de uma forma muito mais rápida, né?
Agora eu vou finalizar com os meus aprendizados, né? Eu amo essa frase que fala: uma experiência do usuário é como uma piada. Se você tiver que explicar, ela não é boa. Então, vamos fazer pesquisas, vamos fazer testes para que a gente não precise explicar nossa piada. O segundo ponto é: encontre uma forma de fazer pesquisas, mesmo que o cliente e a empresa não veja valor nisso. Por mais que apareça para você fazer só o protótipo final, eu espero ter mostrado como é importante a gente fazer as pesquisas, como é importante a gente fazer os testes, mesmo que não tenha sido pedido para a gente. O terceiro ponto é, se possível, marque reuniões com o cliente e apresente o processo de criação e colha feedbacks por etapas. E é bom que seja assim por etapas, porque imagina você chegar no final com o produto pronto e o cliente veio e falar, não era nada disso. E o último, e o ponto muito importante é: tenha certeza que você está construindo o produto correto antes de construí-lo da maneira correta, porque o que adianta a gente ficar um tempão criando um produto bonito que funciona super bem, mas que as pessoas não ligam, né? Que não tem mercado para isso. Então, sim, a gente precisa primeiro das nossas pesquisas para depois construir esse nosso protótipo. E aqui eu tenho as minhas referências do workshop. Eu acho que tudo isso que eu fiz não veio da minha cabeça, veio de professores, veio de autores, e não só da área de UX, né? Tem gente da área de research, de UX research, da área de writing, tem professores de marketing, negócios, e tem a Tamires, que é uma amiga minha, e eu acho que é de saber dar crédito, né? E falando em dar crédito, eu trouxe aqui o time da Lube também, que já tinha visto esse meu workshop antes e me deu muita força, e também já me falou que poderia ser melhorado, né? Então, eu acho que é isso, gente. Obrigada.